E ainda falando sobre Brasília, ontem à noite governadores se reuniram com o presidente Lula e chefes dos poderes judiciário e legislativo em um ato em defesa da democracia em Brasília. Ratinho Júnior esteve presente no encontro entre as autoridades. Um dos objetivos da ação realizada ontem na capital federal foi fazer um ato em defesa da democracia brasileira e também discutir iniciativas conjuntas entre a União e os estados para resolver essa crise atual. Além disso, o encontro serviu para o início de conversas para articular um apoio nacional para evitar que os atos que ocorreram em Brasília no domingo passem a se espalhar pelo Brasil. Por conta de um atraso no voo, o governador Ratinho Júnior chegou em Brasília com a reunião em andamento, mas conseguiu participar do encontro e com exclusividade a repórter Camila Andrade, nossa correspondente na capital federal, falou com o governador logo após o fim da reunião e nós vamos conferir agora o que Ratinho Júnior falou. Como é que foi o encontro? Foi tranquilo, foi bom, acho que mostrou a unidade de todos os atores políticos, instituições, né, em defesa da democracia. E como é que está a situação lá no Paraná? Lá tá nenhuma manifestação, tudo muito calmo. O senhor decidiu de última hora vir aqui para Brasília, como é que foi? Não, na verdade eu tinha posto o comandante da Polícia Militar, né, nós fizemos uma reunião com os 3 poderes também do Estado, né, e consegui chegar a tempo para a reunião. Perfeito, e agora vocês vão lá para a reunião com os ministros do STF. O discurso mais esperado da noite foi o do Lula, que agradeceu pela solidariedade dos governadores e fez duras críticas aos grupos envolvidos nos atos de vandalismo. O que nós estamos fazendo aqui é tentando reparar um defeito que foi criado lá atrás, quando se começou a negar tudo nesse país. Todo mundo aqui acompanhou quantas vezes a Suprema Corte foi ofendida. Quantas vezes a Justiça Eleitoral foi ofendida? Quantas vezes foi ameaçado se invadir a Suprema Corte? Quantas vezes as coisas foram negadas, inclusive na Justiça Eleitoral? Todos vocês sabem que eu sou o maior perdedor de eleição para presidente nesse país. Tem ninguém que perdeu mais do que eu, mas também não tem ninguém que ganhou mais do que eu. E todas as vezes que eu perdi, eu voltava para casa, como diria o velho Brizola, governador, ia lamber minhas feridas e me preparava para fazer outra disputa eleitoral. Essa quantidade de ônibus que estava aqui, certamente não veio de graça, alguém pagou. E nós vamos descobrir, porque foi muito difícil para vocês e para mim conquistar a democracia nesse país. Foi muito difícil a gente fazer com que a gente tivesse uma Constituição que fosse uma carta cidadã respeitada por todos nós. Foi muito difícil a gente conquistar o direito de manifestação nesse país. E a gente quer continuar tendo direito de manifestação. A gente não precisa gostar um do outro. A gente precisa apenas se respeitar. A gente precisa apenas aprender a conviver democraticamente na diversidade. Jamais eu me importaria com alguém fazendo uma passeata contra o governo. Olha, também participaram do encontro no Palácio do Planalto outras autoridades, viu? Como os demais membros do Supremo Tribunal Federal, parlamentares, integrantes do Poder Executivo Nacional e ainda, como repúdio aos eventos de domingo, os chefes dos poderes paranaenses, Mike, se reuniram e emitiram diversas notas criticando os atos de vandalismo em Brasília. O documento é assinado pelo governador Ratinho Júnior, pelo presidente da Assembleia, Adhemar Traiano, presidente do Tribunal de Justiça, José Laurindo de Souza Neto, e também pelo Procurador-Geral de Justiça do Paraná, Gilberto Jacóia. A nota diz o seguinte, abro aspas aqui: os chefes dos poderes do Paraná se reúnem para repudiar novamente os atos de violência e vandalismo cometidos em Brasília no domingo e reafirmam o compromisso já exarado por cada ente individualmente em prol da democracia, das instituições brasileiras, da soberania, do voto popular e da Constituição de 88. O governador Ratinho Júnior, o presidente da Assembleia, Adhemar Traiano, e o presidente do TJ, José Laurindo, e o procurador-geral de Justiça, Gilberto Jacóia, seguem acompanhando os desdobramentos dos eventos em Brasília e não pouparão esforços para colaborar com as autoridades federais no esclarecimento e responsabilização dos fatos e no fortalecimento da República Federativa do Brasil. O Paraná, a exemplo do Brasil, clama por paz, respeito, harmonia, justiça, progresso e colaboração entre as pessoas. Fecha aspas, essa é a nota, que é uma nota muito semelhante a todas as outras que vêm sendo emitidas por as mais diferentes entidades.